Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra ao vivo da Rap Leite, Rede de Pesquisa e Inovação em Leite da Embrapa. Hoje nós estamos aqui com Lorildo Stock. Lorildo Stock possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Economia Rural pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área de Economia da Produção, particularmente na análise econômica, custo e competição de leite. Integra também a equipe do Consorcio de Modelos de Produção de Leite, o CD Leite, FCN, que constitui uma rede internacional para estudos de sistemas de produção de leite e da economia do setor leiteiro no mundo. Atua como professor titular na Unipac e é professor do curso de mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados aqui de Juiz de Fora. Gostaria de falar com vocês que as perguntas podem ser enviadas ao longo de toda a palestra do Lorildo e que elas serão respondidas ao final. Nós debateremos essas perguntas ao final, responderemos o Lorildo. Lorildo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma palestra. E agora a apresentar uma questão do Lorildo e falar. É um prazer. Eu vou procurar fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer em partes e vou sempre colocar o mundo e o Brasil em seguida. Eu vou falar sobre o leite em termos dos impactos das novas mudanças que vem acontecendo recentemente e também voltar um pouco 2018 e 2019, mundo e depois Brasil. Começando pelo mundo, a oferta do leite. A oferta do leite, ela tem sofrido algumas mudanças nos últimos anos e os Estados Unidos tem sido o país que começou a produzir leite para exportação. Então, tem um excedente lá que acabou indo para o mercado internacional. De um modo geral, Nova Zelândia e a União Europeia, só essas duas regiões conseguem atender 70% do mercado de exportação de leite, de lácteos, né? Uruguai e Argentina participam com muito pouco, mas como eles são próximos do Brasil, acabam trazendo um leite muito barato para dentro do Brasil, em torno de 8 centavos de dólar a menos do que o leite brasileiro. Um outro detalhe importante é que 60% do leite apenas é processado no mundo. Índia, China e Paquistão, esses três países são grandes produtores, eles produzem 1/3 do leite mundial, mas apenas 1/3 desse leite é processado. Então, são mercados que de certa maneira, olham muito o mercado interno, um leite bastante informal. O Brasil é mais ou menos 1/3 do leite informal, mas no restante dos exportadores, o leite é praticamente todo formal. No caso dos Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, são regiões em que o leite é bem mais formal. A Argentina e o Uruguai, tanto quanto. União Europeia, Estados Unidos e Oceania produzem 35% do leite mundial, ou seja, o outro 1/3, sendo que desse leite, 97% é processado. Então, uma coisa que fica mais ou menos clara é que, para atingir o mercado internacional, é preciso ter um leite industrializado, ou seja, com bastante valor agregado, que possibilita você, inclusive, tirar água para poder exportar. Facilita essa logística. Né? Muito bem. Recentemente, 2018 e 2019, a gente percebe que o mundo não está reagindo muito em produção. Isso porque o crescimento das economias emergentes, por exemplo, elas têm sido muito baixos. E a China também, em 2018 e 2019, começou a importar menos leite. E isso tem afetado, de certa maneira, o mercado internacional, porque o leite não podendo ser, vamos dizer assim, colocado, ele
começou a não ter oferta a mais, então o preço vem sendo controlado e, de certa maneira, na relação de 30 a 35 a 40, nesse intervalo que é a média histórica do leite. No mundo, nos últimos 10 anos, é 37 centavos de dólar. Então, esse preço não tem oscilado muito além disso. Ou seja, aquelas grandes oscilações de preço, elas não têm acontecido. E aí se observa o seguinte, que na União Europeia, o crescimento previsto para 2019 é de apenas 0,5%, Estados Unidos 0,3%, a Ucrânia, que não é um grande produtor, mas fica ali do lado da Rússia e vende muito queijo para a Rússia. E esse mercado, então, ele está decrescendo em 3,7%, talvez afetado bastante pela crise interna, pela situação um pouquinho complicada lá. Bielorrússia, 0,6%, ou seja, em termos daquele mercado, 0,3% de aumento em um ano, ou seja, 18 para 19, nós estamos esperando aumentos. No caso do Hemisfério Sul, nós tivemos queda. Então, na Nova Zelândia, 0,7% de diminuição. Na Argentina, 5,5%. Na Austrália, 5,5%, né? E na Argentina, 1,8%. E no Chile, 1,4%. E no Uruguai, 4,2%. Ou seja, no ponto geral, 2,4% a menos de produção no Hemisfério Sul. Ou seja, bastante significativo isso. Bom, no caso da competitividade internacional, esse gráfico mostra o seguinte: a cada ano, essas colunas mais largas, são as médias anuais. O que tem nessas colunas? A parte creme, ela significa o valor do concentrado, o preço do concentrado. E a parte azul é o que sobra de 1 quilo de concentrado para 1 quilo de leite, ou seja, 1 quilo de leite consegue comprar 1 quilo de concentrado e sobra alguma coisa. A linha preta é o preço, vamos dizer assim, final ao produtor para o mercado internacional. E a linha vermelha para o mercado de concentrado internacional também. Ou seja, essas linhas, elas mostram que o concentrado é vendido a 26, o custo é 26 centavos de dólar nos últimos 10 anos. E está um pouco abaixo do mercado internacional. Ele está em 22 atualmente, em fevereiro. E o leite no mercado internacional está 38 e está em pequeno período de queda, está em 37 agora, nesse momento. E de maneira que o concentrado fica em 22 centavos e a média histórica em 26 centavos. Esse é um parâmetro para a gente medir a que distância nós estamos no Brasil em termos de competitividade. Então, numa situação praticamente boa, com exceção de 2015 e 2016, em que os preços internacionais estiveram muito baixos. Mas nos últimos 3 anos, e isso é significativo que a situação não estava tão ruim, nem por isso a produção aumentou significativamente no mercado internacional. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Está difícil de produzir, apesar dos preços históricos até muito bons. Então, tivemos 2 crises, em 2012, 2015 e 2016, um pouco diferente no Brasil. Uma pequena crise em 2018, mas em 2019 já aparenta ter uma situação um pouco melhor. Muito bem. E agora, recentemente, como é que fica? Uma pequena recuperação da oferta mundial nos Estados Unidos e na União Europeia, mas muito, muito, muito tímido. Ou seja, a partir do início de 2018, a situação ela vem tendo pouca repercussão em termos de oferta. O que, de certa maneira, é expresso pela dificuldade de demanda. Os países mais desenvolvidos, esses que estão mais desenvolvidos, eles não crescem, o aumento de consumo não cresce, porque quem comia leite come, quem come queijo come, quem bebe leite bebe, e assim não há um crescimento. Diferentemente dos países emergentes, que, como no caso da Índia, a população mais jovem, ela tem um ar de ocidentalização
e aí acaba consumindo iogurtes e queijos e tudo mais. Então, aí o crescimento per capita aumenta. Muito bem. Então, pouca oferta. E aí vem o coronavírus, que é uma coisa muito mais recente, a gente não sabe para onde isso vai ficar. Os números, eles são de uma semana atrás, talvez, e agora talvez a situação esteja um pouco diferente. Mas o que se pode tirar daí é o seguinte: tem toda uma questão de logística atrás aí, a dificuldade de entrega de rações, de suprimentos, a questão dos veterinários, tudo isso complica a produção. Então nós vamos ter um problema de produção num curto espaço de tempo. O consumo de leite fluido vai reduzir bastante. Não? Então, essas fazendas vão chegar a um ponto em que elas vão ter bastante dificuldade. A importação de queijo chinês também deve recuar. A estimativa é de 5% em relação ao ano passado. E aí acontece uma outra coisa interessante. Esse ano novo chinês, que sempre é uma época de maior consumo e tudo mais, de produtos mais elaborados, maior valor agregado e tudo mais, houve um freio muito grande. Isso já impactado pela alguma dificuldade que a China tem em termos de crescimento e também principalmente por causa dessa situação mais recente do coronavírus. Oferta no Brasil. O Brasil é interessante que ele vem concentrando oferta em algumas regiões. Eu vou passar aqui 90, sul e sudeste. E o sul se percebe que ele tem uma concentração de leite maior. Como é que esse mapa é feito? É a produção leiteira de um ano dividido pela área. Então você tem aí a produção por quilômetro. Nesse sentido, então mostra onde que o leite vai sendo produzido. Ou seja, regiões mais escuras, mais vermelhas e mais escuras, elas são regiões onde a concentração de leite é maior. Então, voltando um pouquinho, 90, 2000, 2011 e 2015, você vê que a região sudeste e a região sul, elas estão tomando, vamos dizer assim, a dianteira em termos de lugares onde o leite passa a ser produzido em maior quantidade por quilômetro quadrado. Muito bem. A captação de leite do Brasil. Historicamente, nós estamos falando de 10 anos. Historicamente, ela tem sido 2,6% de captação de crescimento por ano. O ano de 2018 foi muito baixo, bastante baixo, perto de zero, o aumento do crescimento, porque 2017 também foi um ano em que houve uma produção maior, mas 2018 foi muito baixo, 2015, 2016 nem se fala, porque foi realmente uma situação de crise muito grande, mas 2019 parece que a situação já se reverteu um pouco. A expectativa 2019, a expectativa é um pouco mais de 2%, entre 2% e 2,5%, tem especialistas que falam em 3%, mas a expectativa é que tenha um crescimento maior, que a gente não tem totalmente fechado os dados, mas em princípio fica em 2%. Diferentemente da produção, que a gente tem as estatísticas sempre um ano depois, e aí a gente está assumindo que esteja muito próximo disso, em termos de 3% para 19%, entre 2% a 3%. E isso, na verdade, é uma estimativa, né, porque a gente se baseia em termos da captação. Mas, historicamente, a produção brasileira cresceu nos últimos 10 anos 2%. E esses 2 meses aí, a produção um pouquinho mais acima, mas não muito, vamos dizer assim, por causa do preço um pouco melhor, mas não com expectativa de ter um crescimento muito grande, mesmo porque a demanda não está respondendo. Esses são os números da questão da expansão, expectativas de mercado em termos do cenário econômico, né? Que é bastante tímido, né? A gente vê que o PIB ele cresceu em 2015, 2016, e depois nós tivemos aquele PIB de 1,1, e agora 2019, 1,17. Tinha uma expectativa de 2,3 e agora já se fala em 1,9, não se sabe ao certo o que isso vai dar.
ainda mais com esses problemas todos que nós falamos de coronavírus e tudo mais, pode impactar no médio e longo prazo essas expectativas também, além de outros problemas que a gente nunca sabe quando eles podem acontecer. Mas, em princípio, há uma perspectiva de 2,5, ou no mínimo de 2 a 3. E vamos ver o que pode acontecer. Mas esse é um cenário que impacta em termos de produção. A produção em si, ela perdeu um pouco de força no final dos dois trimestres passados, de 19, né? E ela vinha muito bem, mas de uma certa maneira, visível, mas talvez não tanto quanto está apresentando. Então, um pouco complicado por causa de chuvas, por causa de uma série de problemas que nós tivemos, então fica difícil a gente estimar o que pode acontecer agora nos próximos meses. É bem complicado, especialmente por causa dessa questão do óleo e do petróleo, né, e do coronavírus. Mas vamos falar de estrutura mundial. Se tudo continuar assim, 118 milhões de fazendas com mais de 100 vacas, vamos falar sobre isso, e fazenda típica, e que 200 mil produtores produzem mais ou menos 43% da produção mundial. A Índia se destaca com quase 72 milhões de produtores, ou seja, lá é uma estrutura muito diferente, duas vacas por produtor. Paquistão também é outra região que se produz bastante leite, e também dessa forma meio que artesanal, quase que uma vaca sendo uma vaca cuidada como forma de pet, porque são poucas vacas por produtor, um número grande de produtores. Uma estrutura totalmente diferente. E no resto do mundo, vendo que o número bastante, Estados Unidos, Canadá 11 mil, Estados Unidos 43 mil, Uruguai 11 mil, Austrália 5.800 e a Nova Zelândia 12.800, e assim vai. Ou seja, a China está na mesma situação praticamente do Brasil, com 1.200.000, mas bastante fazendas grandes aparecendo. E a Rússia, que tem 3,3 milhões, e lá também tem fazendas muito grandes e um número grande de fazendas muito pequenininhas. E a África aparecendo agora também como produtor de leite, consumidor de lácteos também. Muito bem, a Índia tem 80% das fazendas leiteiras no mundo, Paquistão 6%, a Rússia 3%, ou seja, esse aí fecha 70% das fazendas leiteiras no mundo. Isso para 2017. A Índia tem 1,7 vacas por produtor e a Nova Zelândia, na outra ponta, com 410 vacas por fazenda. Muito bem. E aí, aqui mostrando em cores, o azul claro mostrando fazenda típica com menos de 10 vacas, a verde de 10 a 100 e as vermelhas, e as regiões vermelhas ou alaranjadas com mais de 100 vacas. E aí observa-se que o Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile, tipicamente fazendas maiores de 100 vacas, incluindo Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, a China e a Arábia Saudita. Isso numa rápida situação. As fazendas leiteiras pequenas, elas ocupam 96% das fazendas e tem 60% das vacas no mundo. As fazendas médias, elas participam apenas com um pouco mais de 3% das fazendas, mas elas utilizam um quarto das vacas. As fazendas grandes, elas têm apenas 200 mil, como eu falei, elas produzem 0,3 número de fazendas e elas têm 15% das vacas do mundo. Então, essa é uma estrutura talvez muito parecida com o que vem se configurando no Brasil nos próximos anos. 1 milhão, estima-se que 1 milhão de pessoas vivem na atividade leiteira, mais ou menos 5% por fazenda, isso representa 60 milhões de pessoas, mais outras 400 milhões de pessoas no resto da cadeia. São tudo estimativas do IFCN. Esse IFCN é uma rede que foi mencionado no início e que a gente faz comparações e cuida das estatísticas da produção de leite no mundo, e o Brasil é um dos participantes, e nós fazemos isso, são 54 países que fazem custo de produção, e nós fazemos isso desde 2001. Estrutura de produção no Brasil.
Esse é um número complicado porque a gente não sabe exatamente o que é. O censo fala uma coisa, a gente estima, começamos em 96, e aí tinha 1.800.000, e hoje nós temos uma situação em termos de média de 17 vacas e 94 litros, em média, o que não representa a situação da produção de leite na realidade. O que a gente tem é uma situação um pouquinho diferente. Nós temos diferentes tamanhos de produção de leite, diferentes tamanhos em termos de número de vacas, diferentes situações em termos de produtividade e assim vai. Então, a gente tem uma situação que a gente poderia simplificar dessa maneira. Se a gente pegar só aquelas fazendas maiores, acima de 200 vacas, a gente teria 14% da produção vinda de 4% das vacas de 4.000 fazendas. Ou seja, fazendas com mais de 3.000 litros de leite. Ou seja, aquelas vacas de 22 litros, em média. E aí a gente teria uma fazenda do tipo 150 vacas por fazenda, em média, para essa categoria. Se a gente subir um pouquinho, incluir fazendas produtoras com mais de 70 vacas, tudo na média, a gente tem a seguinte situação. Seriam 50.000 fazendas, produzindo mais ou menos 1.000 litros dia, com vacas de aproximadamente 17 litros dia, com 55 vacas por fazenda. Eu tenho certeza que muita gente sabe o que é uma fazenda dessa. Isso na média. Pois é, mas isso produz a metade do leite no Brasil. E o resto? Se a gente apertar um pouquinho mais, fazendas que têm no mínimo 30 vacas ou mais, na média, a gente tem a seguinte situação: 80% do leite vem de 200.000, 210.000, mas a gente não sabe, porque isso é uma estimativa, mas em torno de 200.000 fazendas produzindo 350 litros de leite. E essa vaca teria, em média, 14 litros de leite por dia. Isso para fechar a conta, né? Isso seriam 28 vacas, em média, por fazenda. Ou seja, 80% do leite com um pouco mais de 20% dos produtores. E assim, uma situação reversa. Não que os pequenos não sejam importantes, mas a gente tem essa seguinte situação: 80% do leite, 210.000 fazendas, 350 litros dia, com vacas de 26 vacas e produzindo 14 litros por vaca dia. E o restante, 20% das fazendas, que dá aproximadamente 700.000 fazendas, 28 litros por fazenda dia, 13 vacas, em torno de 2 litros por vaca. E aí vem um fato curioso. Essa situação ela vem mudando de tempos em tempos. Aqui a gente faz um gráfico de 5 em 5 anos, a partir de 2018. E a gente tem a seguinte situação. A situação daquelas fazendas com menos de 100 litros dia, ela vem diminuindo. Ela já teve participando com mais de 50%, quase 60% em 1993, e em 2018 ela fica nos 20%. E uma outra categoria, que talvez essas azuis tenham ido para uma categoria um pouco mais de vacas, um pouco mais de produção, um pouco mais de produtividade, elas, juntas com as de menos de 100 litros, participam com mais ou menos metade da produção de leite em 2018. Ou seja, metade da produção vem de fazendas de 400 litros, ou 350, como queria dizer, 400 litros a mais por dia. Ou seja, a gente tem uma seguinte situação. Toda a produção de 30 anos para cá, a mais que foi feita, veio de fazendas, ou seja, ela é feita por fazendas maiores. Na realidade é isso. Ou seja, se a gente tivesse que imaginar uma situação futura, diríamos o seguinte: é muito difícil produzir pouco leite, ou seja, aquele caminhão, ele tem que ir lá, às vezes a localização é mais complicada, a logística toda de veterinário, de alimento concentrado, tem uma série de coisas aí, a questão da qualidade do leite em si, fica mais difícil com o produtor pequeno.
eu estou contra o produtor pequeno. Não, não é isso. Isso está acontecendo em todas as regiões do mundo. Em todas. Isso está acontecendo na China, está acontecendo na Índia mesmo, já está começando a acontecer. Ou seja, a indústria precisa de um leite mais regular, com maior quantidade, com a sanidade das vacas melhor, porque aquele produtor tem condição de pagar. Quem paga o produtor para olhar 20 vacas vai estar pagando um veterinário para olhar 50 vacas, 100 vacas. É muito diferente a questão da escala. Então, essa é uma situação que me parece irreversível. Isso vai acontecer. Ou seja, esse é talvez o melhor indicador de que as fazendas maiores vão acabar sobrevivendo às pequenas que passam pagamento de corte, por aí. Não significa que aquele produtor esteja mal, ele vai partir para uma atividade melhor do que aquela que ele está, porque a atividade inteira não é uma atividade fácil, é muito difícil, mão e por aí vai. Complicado. Como então cresce essa fazenda? Isso é interessante saber o que está acontecendo. Ela cresce porque tem mais vaca, ela cresce porque tem mais produtividade, fica aquela situação, às vezes, indefinida. De acordo com as estatísticas do IBGE, a gente calculou isso com base nisso daí, e a gente tem situação da esquerda, que é o Brasil, depois os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e depois outra região do Sudeste aqui, incluindo Goiás. Bom, o que significa essa barra azul e o que significa a barra vermelha? A barra vermelha significa aumento de produtividade. Produtividade, ou seja, quantidade de quilos de leite por vaca. É isso aí. E o azul, o que significa? Significa menos vaca. Coisa engraçada, nós perdemos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, nós perdemos quase 20%, 29% das vacas, ou seja, deixaram de existir vacas de leite nos últimos 5 anos. Isso significa 5,7%, 5,8%, quase 6% a menos de vaca por ano. Então, as que ficam, elas vão acabar se beneficiando na média, porque aí você tem uma situação de menos vacas. E aí, como é que fica essa história? Mais vacas, mais produtividade, menos vaca. Todos eles menos vaca. E todos eles mais produtividade, em todas as regiões. Tem uma bolinha nesse gráfico no meio, em algum ponto, uma bolinha branca essa bolinha branca significa, então, o resultado final dessa região. Ou seja, no Rio Grande do Sul, a produção, então, diminuiu um pouquinho. Porque nós tivemos um aumento de produtividade, mas tivemos uma diminuição de vacas maior do que o aumento da produtividade. Então, no cômputo geral, ficou quase de 0 a 0. O que se pode ver, por exemplo, no caso de Goiás. Goiás aumentou a produtividade, mas diminuiu muito o número de vacas. Então, no cômputo geral, ficou quase uns 5% a menos, 4% ao menos de produção. Mas vamos ver uma seguinte situação. Isso analisar a situação por estado é uma forma de ver. A outra situação é como que fica, então, a produção por fazenda, daquelas que ficam. Que a cada 19 minutos uma fazenda some no Brasil. Cada 19 minutos, eu devo estar falando já pelo menos 19 minutos, então uma fazenda já foi embora. Pois é, e como é que fica então essa situação? Aí é uma situação um pouco diferente. Crescimento anual percentual, né, do número do litros por vaca, ou seja, aquela barra escura é litros por vaca. E a barra vermelha vacas a menos, tá, né, no cômputo geral. Então, por fazenda, na verdade, há um aumento de produtividade em torno de 2% no Brasil. E aí a gente observa, para alguns estados, como é o caso de Santa Catarina, por exemplo, que no cômputo geral, cada fazenda produz 5% a mais de leite todo ano. Embora aquelas menos produtivas, aquelas vacas menos produtivas estejam indo embora, o aumento da produtividade das que ficam e das novas que entram aumenta muito. Isso também tem a ver com longevidade das vacas, do tempo que elas permanecem e tudo mais. Ou seja, há menos descarte de vacas do que nos outros, das regiões, às vezes, também que tem muito gado de corte e tudo mais. Então, são vacas mais especializadas, mais bem cuidadas e, enfim, isso demonstra esse tipo de perfil. E aí, uma fazenda que produz 1.000 litros de leite, no ano seguinte ela está produzindo, pelo menos, na média, 1.050 litros de leite.
E aí, como é que fica essa situação? Aqui nós estamos numa situação de Índia, Brasil e Estados Unidos. Ou seja, Brasil já foi Índia, Estados Unidos já foi Brasil. No fundo, é uma situação mais ou menos isso. Ou seja, aquelas fazendas pequenas no azul claro, elas vão diminuindo ao longo do tempo, aquelas azuis escuras, elas vão diminuindo ao longo do tempo, e aquelas verdes, que existiam na Índia, que continuam por lá, mas não crescendo muito. No Brasil, elas estão aumentando a participação, e aí nos Estados Unidos elas estão sumindo. Ou seja, a gente vê uma seguinte situação, ou seja, Brasil será Estados Unidos um dia, e Índia será Brasil um dia. É mais ou menos nessa situação. Situações bastante lúdicas, e só para mostrar que essa é uma realidade que pode acontecer. E não se sabe se vai acontecer, mas, enfim, ela mostra uma tendência. Então, essa é uma situação que pode ser boa ou não, mas é isso que está acontecendo se nada for feito. Naturalmente, o mercado vai fazer isso aí. Em termos de demanda no mundo, o que acontece? Esse gráfico mostra, inclusive, um pinguinho vermelho no Brasil. Isso é a situação de um ano, 2017, em que as regiões, os países de bolinhas vermelhas são aqueles que estão deficitários em termos de leite. E aqueles que têm a bolinha verde são aqueles que são superavitários em termos de leite. Então, você observa o seguinte: Estados Unidos, que é uma bolinha verde acentuada, a União Europeia junta, e aí tem todas as bolinhas verdes na Europa, acima da África aí, né? Com as bolinhas verdes. Ou seja, para eles não têm aumento de consumo, mas se eles crescerem em produção, eles não têm para onde colocar, a não ser no mercado internacional. Mas o custo de produção deles também não é baixo. Eles têm fazendas grandes, bastante eficiência e tudo mais, mas tem essa grande dificuldade. E é por isso que você não vê um produtor de leite lá que não tenha um telhado de célula fotovoltaica. Isso eu já vi lá em 2002, 2003, que toda fazenda tem a célula fotovoltaica, tem os ventos, os moinhos de vento para gerar energia e também um biogestor. São três coisas que... Ou seja, não é uma produção de leite, é uma produção de energia também. E o Brasil está caminhando por aí também, e outras regiões do país. Certo? Lá eles têm um problema do esterco, eles não sabem o que fazer com ele. Estão pensando até em exportar. E no Brasil o esterco falta, então os compost bar estão vindo aí, a Embrapa vai inaugurando um compost bar, um experimento hoje aqui, e isso demonstra o quanto que essa ideia é pujante e ela vai realmente tomar conta do Brasil. Eu tenho falado isso nas conferências do UFCM, de que o futuro do Brasil está na compost bar, e que isso é uma nova realidade, e que aquela produção feita em cristal, ela, como é feita na Europa, é bastante complicado. A Europa é diferente do Brasil. Aqui nós temos um clima tropical, lá nós temos um clima temperado. É muito diferente. O compost bar funciona eu não sou especialista nisso, mas enfim, eu tenho falado isso. E na próxima conferência eu vou apresentar uma situação do Brasil lá em Moscou, falando exatamente disso, o que está acontecendo com a produção de leite no Brasil, porque ela deu uma freada e agora ela vem, aparentemente, vindo com um pouco mais de força do que vinha. Então, tem as regiões que elas não consumiam leite e hoje consomem, né? A África, de uma maneira geral, o Oriente Médio, e a Ásia, de uma maneira geral, e a Rússia, que é uma importadora. A produção de leite na Rússia está diminuindo. E o México é um interno importador. Então, são essas regiões que o mundo está de olho, né? Mas eles mesmos, a África, enfim, também procuram incentivar a produção de leite deles de uma maneira ou de outra para tentar a autossuficiência. Aqui mostrando em termos de consumo per capita, nenhuma novidade. As regiões mais escuras em termos de verde são aquelas que contêm um consumo per capita, ou seja, a produção dividida pelo número de habitantes, ou seja, e aí a região mais verde escura é porque tem um consumo maior. Ou seja, existe ainda possibilidade, especialmente na África, de consumo per capita que não existe porque não conhece leite, porque não conhece queijo, não conhece pizza, não conhece, enfim, iogurte, porque não conhece, não tem o consumo per capita, porque não tem renda. E se tiver renda, tem consumo per capita. Um detalhe interessante, Paquistão, 244 quilos de leite por habitante, né?
seja bastante significativo. E nós, Brasil, em torno de meio quilo de leite fluido por habitante ano, né? Meio quilo significa, se comer um sanduíche com queijo dentro, já se foi meio quilo, né? Na verdade é desse jeito. E alguns países com uma produção per capita bastante grande, no caso da Austrália, por causa do valor agregado, por causa de produtos mais elaborados também. E a China, que é menos de um copo de leite por 34 quilos de leite por habitante, ou seja, um habitante é muito pouco, porque os velhos não consomem leite lá, não estão acostumados com isso. Muito bem, vamos em frente, leite orgânico. No mercado internacional, ele cresce, como eu falei no início, 3,4% ao ano, em média, ele está ampliando bastante. O leite orgânico vem tendo mercado. Essa questão da China, ela vinha... O mercado exportador muito dependente da China, e sempre hoje da China, e agora, recentemente, com menor importação, e agora o coronavírus para complicar tudo. Muito bem, o Brasil, como é que está essa situação? Nós dependemos do PIB. O PIB vem crescendo, uma estimativa de 2,1 agora, enfim, o consumo das famílias, isso aí mostra essa situação. Ou seja, o consumo de famílias está aumentando em torno de, eu diria, 2%, né? Mas está estável, está numa situação um pouco mais confortável desde o início de 2017. 2016 foi um ano bastante ruim, de maneira que há uma perspectiva das famílias manter um consumo um pouquinho maior. Então, esse é o lado otimista da coisa, né? Vamos ver se, de fato, isso pode acontecer. Em termos de importação, a gente foi exportador num período muito curto, lá em 2014, 2004 até 2008, mas isso não é o caso. Mas hoje a gente importa o equivalente a 1 milhão de toneladas de leite, tá? Então, mas que essa importação ela vem caindo e a exportação ela vem caindo também, vem aumentando, mas muito leve, e é muito pouco. Com um dólar um pouco mais favorável, isso pode acontecer. Mas isso depende também do mercado internacional. Porque se o mercado internacional, os preços caírem, aí adeus exportação, não tem como. Esse é o consumo em termos de crescimento de um ano para o outro, né? Note-se que o histórico é em torno de 2%, né? É aquela mesma história que eu mostrei há pouco sobre as famílias, né? Mas o aumento de consumo histórico de 10 anos é em torno de 2%. E 2019 foi um pouquinho menor que 2%, mas a expectativa continua em 2%, pelo menos, né? Isso, E em termos da participação per capita, nós produzimos atualmente em torno de 97,10%, ou seja, 2,7% do consumo em média nos últimos 10 anos vem da importação do consumo, ou seja, isso representa em torno de 1 milhão de litros, de 1 milhão de toneladas por ano. Eu acho que aqui o consumo per capita está reagindo, né? De certa maneira é um lado otimista, ou seja, desde 2017 um pouquinho de aumento de consumo per capita já está começando a mostrar alguma recuperação. Em termos de preços, o HT está abaixo, 2019, bem abaixo do valor histórico, e recentemente está caindo mais ainda, ou seja, a demanda ela está baixa e aí por isso está sobrando leite, o HT, nesse momento. O HT, isso aqui é uma sazonalidade em que você tem as duas coisas, tem o preço ao produtor e o HT. Eles mais ou menos andam juntos, mas nem sempre. No segundo semestre do ano, o HT fica sempre um pouquinho mais acima do que do produtor em termos da sazonalidade. Em termos de mercado do leite no mundo, quando está verde, o preço do Brasil está acima do mundo. Quando está vermelho, o preço do mundo está acima do Brasil. Nesse momento, agora em 2019, em termos históricos, estamos iguais. Isso é preço líquido do produtor ao produtor do Brasil, do dados do CPE, e nesse momento está igual. O preço médio internacional de 10 anos e o preço do produtor em 10 anos. Isso em dólar, né? Em torno de 37 centavos.
E, atualmente, o preço do Brasil está... O preço do Brasil está abaixo do mundo, então está vermelho. Então, ele está abaixo porque o dólar está muito mais alto, então por isso que ele ficou mais baixo. Mas em termos reais, é o contrário. Ou seja, o preço do Brasil está abaixo em deixa eu ver aqui, Brasil, preço real, o azul, preço acima do Brasil. Não, nesse caso, o preço do Brasil está abaixo do preço internacional. Tá? O preço mundial é a linha vermelha. Tá? Então, nessa situação, a gente, por causa do dólar, está muito favorável à exportação. Aqui, faltam poucos slides para mostrar aqui a situação em termos do concentrado e do preço do leite, no caso brasileiro. Ou seja, nos últimos 3 anos, a situação da margem, que é verde, é o que sobra de 1 litro de leite vendido para comprar 1 quilo de concentrado, no caso do produtor. Então, essa margem ela ficou um pouquinho maior. Vamos ver como é que fica em termos de panela de soja. Não mudou muito, está mais ou menos no preço histórico, né? A tonelada de soja está um pouquinho maior em 2019, um pouquinho maior agora em 2020, mas o que mostra uma grande diferença é o milho. O milho, a tonelada, a 100 quilos de milho, está bastante mais alto agora no início de 2020. Isso pode atrapalhar bastante o produtor em termos do concentrado, que é essa situação aí. Ou seja, o concentrado que normalmente ficaria em 88, está para cada R$88 para cada 100 quilos, agora está R$103 para cada 100 quilos. Ou seja, está bastante acima, ou seja, bastante mais difícil para o produtor nesse sentido. Mas a gente faz o seguinte cálculo. Para cada quilo de leite produzido, a gente estima que o produtor use 300 gramas de concentrado, ou seja, 3 litros de leite para cada 1 quilo de concentrado. Então, na verdade, o custo para produzir 1 litro de leite não é 1 quilo de concentrado, mas é 300 gramas, 3 para 1. Então, o concentrado, embora esteja com preço mais alto, ele impacta menos. É a mesma coisa que dizer que mais vale o preço ao produtor subir 4% do que o concentrado subir 10%. É mais interessante para o produtor que o preço suba 4%, um pouco mais de 3%, né, do que o concentrado 10%. Mas o custo do concentrado, sim, mas ele não usa 3 kg de concentrado para produzir 3 kg de leite. Essa é a verdade. Então, em termos de sazonalidade, então é interessante que essa linha preta, ela mostra como é que o preço ele oscila em termos de 100, para baixo e para cima durante o ano. E as barras azuis, como que a produção ela oscila ao longo do ano. Então, maio é a menor produção que a gente tem, ou seja, ele tem 91% da produção média, que se fosse 100 na média. E em novembro e dezembro nós temos 10% acima da média, ou seja, essa é a diferença. Ou seja, tem menos leite no inverno, né? Maio, junho, julho, aí quando chegar em agosto já está na média. E aí, com isso, o preço, obviamente, sobe. Ele começa a subir em janeiro, fevereiro, e quando chega em abril, ele dá uma arrancada maior e vai até agosto, setembro. Julho, agosto, setembro, os preços do produtor sempre são maiores. E a situação aí quem chia é o consumidor. Bom, e por outro lado tem o concentrado. O concentrado, essa é a plotagem do concentrado. O concentrado tem as colheitas em abril, maio, então, quando tem a colheita, ela vai subindo de preço, porque aí a demanda vai acontecendo e atinge o pico em dezembro, quando não tem colheita. E aí, juntando as duas coisas, você tem essa situação em que a produção é menor, mas a margem que sobe para o produtor é maior. E aí a gente fez o seguinte: quando que é mais interessante produzir o leite? É mais interessante produzir o leite nos meses de maio, junho, julho e agosto. Por quê? Porque sobra mais produtor. O concentrado é menor e o preço do leite é maior. Então sobra mais leite nesse período. O que fala do mercado internacional, eu já falei alguma coisa, ele cresce em torno de 3% a 4%, o crescimento da oferta deve ficar abaixo de 2% em 2020,
muito dependente da China no mercado internacional, então vai sobrar leite em muitos países, por causa do corona vai dificultar o consumo, e aí os preços devem permanecer ou cair. E o número de produtores no mundo está decrescendo a partir de 2013, ou seja, fazendas maiores. Para falar aqui da necessidade realmente de produtores maiores que são mais eficientes, então muitos saem, os que ficam acabam tendo uma situação um pouco melhor. Em termos de produtividade, existem alguns gargalos ainda, eu não falei disso, mas isso teria que ser feito em outra palestra, em que a questão da atividade produtiva em termos de número de trabalhadores, enfim, automação, isso é uma outra situação que poderia ser analisada. Mas o que falta mesmo é gestão. A indústria, ela tem muitos desafios, precisa trabalhar com os produtores, a margem diminuiu muito nos últimos anos, os valores dos lácteos dependem do produtor, consumidor e sociedade. É, na verdade, uma relação entre eles. Se não tem consumo, não vende. Se não vende, não adianta a indústria produzir, e assim vai. E uma das coisas que eu diria para a fazenda é assim, que o maior competidor de toda a fazenda é o aumento do nível salarial. Quanto maior o salário, mais difícil de contratar alguém dentro da fazenda. Isso diminui bastante a ineficiência do produtor. E, por fim, dizer aquilo que eu mencionei há pouco. Que tal tentar produzir um pouco mais no meio do ano, aqueles 6 meses, em que a margem, o preço são maiores do leite e o custo da ração é menor, e com isso sobra mais, e aí por que não produzir um pouquinho mais nesses 6 meses? É isso aí. Muito obrigado a todos. Oi, obrigado pela palestra, excelente palestra, ótimas informações. E eu tenho algumas perguntas para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Com a oferta mundial de leite crescendo pouco nos principais países exportadores, como você enxerga as possibilidades do Brasil aumentar sua participação no mercado internacional de exportações? Tal como o frango começou há 30 anos, depois os suínos, que ninguém acreditava, hoje a gente já exporta para a China, preciso primeiro que o produtor diga, eu quero exportar. Para querer exportar, primeiro você não pode depender de sazonalidade alguma. Com licença. A sazonalidade, por isso que eu coloco médias, quando eu mostro as estatísticas, a média não diz nada, mas diz alguma coisa também. Porque, eu tenho um pico de produção, eu tenho um pico de preço melhor, eu tenho uma ração concentrada, a um custo menor, tudo isso. Sim, tem uns altos e baixos, mas você precisa fazer a conta na média. Essa é uma forma de fazer. A sazonalidade anual, ela é uma forma de você analisar. A sazonalidade em 3, 4 anos, quando tem os picos, também tem que ser levado em conta. Então, o produtor, para exportar, ele precisa, sim, quer exportar. Ele precisa ter o custo de produção dele ajustado e a qualidade para tal. Igual foi com o frango, como foi com o suíno, como foi com o boi, com a soja, com o milho e suco de laranja e tudo mais. Se não for feito isso, se não for isso, não for possível, fica difícil. Entendi. Você saberia dizer, é uma pergunta recorrente assim, no meio do produtor, qual que é o ponto de equilíbrio, qual que é o equilíbrio do produtor brasileiro de leite? Em termos de litros de leite por dia, existe um cálculo próximo que pode ser feito? Tem que produzir tantos litros de leite por dia para eu conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio? Interessante, muito interessante essa pergunta. Isso já me foi feito em outras oportunidades. E eu tenho percebido, quando se faz painéis, a gente faz painéis, os dados todos do ISM são feitos na forma de painel, ou seja, de onde vem a maior parte da produção naquela região, e geralmente é 40%, 50% vem de um tipo de fazenda, e esse tipo de fazenda ele acaba sendo, assim, produção ali, mas aquelas fazendas um pouco maiores, e que procuram fazer uma gestão boa, elas não vão ser certo. Menos de 100 vacas, fica com... E eu diria mais, pense em torno de 2 milhões de dias, senão complicado, é realmente difícil. É igual o galpão de frango, não existe meio galpão, não existe meio galpão de suíno.
dessa mesma toada. A plantação de soja. A fazenda tem que ter um tamanho X que comporte aquele tamanho de máquina. Senão, não vai. Fica difícil de entrar a máquina, porque as plantadeiras são cada vez maiores. E na atividade leiteira é mais ou menos assim. Quando o veterinário vier, ele tem que gastar um dia naquela fazenda, não meio dia na fazenda. É mais ou menos assim. Eu não vejo nada abaixo de 100 horas. Sinceramente, não vejo. Mais 2 litros por dia, vai depender do seus 20, 22 litros por dia, composto barley e tal, no mínimo. O composto barley parece que o tamanho mínimo seria 150 vacas, pelo que eu vi. No caso da ordenha mecânica, é 100 vacas também. Então não há como fazer nada menor do que 100. Entendi. Murilo, o Alon Moreira, de Crisólita, Minas Gerais, faz a seguinte pergunta. Fico no receio de venda de leite pela diferença de preço que temos hoje. Atualmente, no Nordeste Mineiro, estamos com a comercialização de leite bem abaixo do mercado, em torno de 93 centavos o litro. Isso deixa o produtor desanimado por conta dos custos para produzir leite, e fornecê-los a esses valores, sem projeção para melhorar. Então, fazendo um comentário, talvez você fizesse esse é um comentário que a gente vê há anos, né? E ele, com toda certeza, tem razão. O que existe na dura realidade? Um produtor maior ele tem muito mais barganha. O caminhão vai lá uma vez ou até 2 vezes por dia, dependendo do tamanho do produtor. Tudo facilita, e aquele leite certo. Para o produtor menor, a coisa fica muito mais complicada. Né? O transporte é maior, a dificuldade da logística, tudo fica muito difícil. A única forma que eu vejo, e eu sou lá do Sul e eu vejo isso por lá, é juntarem produtores em forma de cooperativa. Uma região que eu tive lá outro dia, em Chapecó, tem patrulha mecanizada para fazer todo esse trabalho de silagem. Então, o sujeito não precisa ter a máquina, ele contrata a máquina. Ou seja, são pequenas iniciativas na forma de cooperativa, compra conjunta, tudo são formas de você gastar menos com concentrado. Às vezes, 10 centavos de diferença no quilo de concentrado. Isso faz uma grande diferença. Então, ele diminui o custo de produção. E até a venda conjunta. Por que não a venda conjunta também? Negociar, em vez de negociar 500 litros de leite, tem que negociar 5 mil litros de leite. É diferente. Você tem outro tipo de barganha. Né? É complicado. Ele tem razão, mas é complicado. Perfeito. Lorildo, a crise econômica, como você mostrou aí já nos seus slides, que pelo país passou, né, impactou fortemente impactou fortemente a produção em 2015 e 2016, mas começou a se recuperar a partir daí. Como você vê a retomada do crescimento da produção de leite aqui no Brasil, com a recuperação da economia ainda patinando? 2 coisas assim ficaram mais ou menos claras. Parece que a nossa produção estava com a torneira meio aberta só, um pouquinho fechada. Ou seja, a produção de leite não fluiu. Com isso, os preços se mantiveram acima. Lá na conferência lá do IFCN, no ano passado, em Berlim, mas como que o produtor brasileiro está com preço de leite acima de vários países e como é que não consegue decolar? Não consegue decolar, ainda bem, porque mantiveram os preços altos. Mas, primeiro, que não tem uma contínua demanda preparada, e segundo, parece que os sistemas de produção estão se reestruturando. Muita vaca foi para abate, muita vaca foi para corte, e tudo isso em jogo. Ou seja, as que ficaram mais produtivas, os sistemas estão mudando. Está havendo uma estrutura de produção um pouquinho diferente em termos de produtividade, tamanho da produção. Tem várias coisas acontecendo aí. Mas para isso ser feito, leva 4 anos, leva 5 anos. As coisas não acontecem de uma hora para outra. E eu tenho a impressão que daqui para frente as coisas vão mudar. A produção começa a decolar, produtores mais bem assistidos, com melhores níveis de gestão, com melhor qualidade, uma série de coisas, com melhor logística, tudo. Ou seja, a produção de leite ela vai melhorar, isso aí não tenho dúvida. Eu tenho a impressão que dentro de alguns anos, eu colocaria 5 anos para a gente exportar, sim. Desde que o mercado internacional tenha preço. Isso só depende de demanda, depende do crescimento mundial. Se o mundo não crescer e tiver mais uns coronavírus por aí
e qualquer coisa desse tipo, a coisa complica. Aí não exporta, não. Era isso que eu ia perguntar, no tema atual. Então, para 2020, a perspectiva para a cadeia do leite não é boa, principalmente pensando agora no episódio do coronavírus, né? Ela é boa por causa do coronavírus pelo seguinte, na esperança de que a gente não tenha o coronavírus por aqui, primeiro, né? Olhar para o mercado interno. Não dá para olhar para o mercado externo. É olhar para o mercado interno e dizer assim, olha, vamos não importar. Com dólar alto, fica difícil de importar. Então, vamos produzir aquilo que a gente importava. É sempre, eu acho que se conseguir fechar essa conta, já está bom tamanho. Se o dólar permanecer alto, a gente não sabe, aí a importação fica difícil. Isso é bom para o mercado. A exportação até poderia ser, mas com preço acima lá fora. Se o preço estiver abaixo, não se exporta. Murilo, eu gostaria de agradecer por estar colocado à disposição do nosso canal, sempre que quiser sobre o tema, agradecer ao nosso ouvinte, nosso participante aí que nos assistiu, e dizer também, aproveitar e dizer que quem quiser acessar a nossa página do Rap Leite, tem vários temas, temos vídeos, podcasts, e a nossa página do EAD Leite, o ensino à distância da Embrapa, com diversos cursos também, ead.cnpgl.embrapa.br. Obrigado, Murilo, se quiser terminar. Então, muito obrigado a todos. Se tiver alguma questão, eu estou à disposição. Não sei se eu vou conseguir responder todas, mas não possível. Muito obrigado pela atenção.